Vamos lá, galera, parte 3, Primeira República. Tá acabando. Aguenta o fôlego aí. Vamos lá, a gente tá no slide 15. A gente vai falar agora sobre a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata ela é um pouquinho específica, tá? Ela vai envolver a Marinha Brasileira. Em particular, ela vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, tá bom? O que estava acontecendo? Na Marinha Brasileira, eles tinham uma cultura, por falta de uma palavra melhor, eles tinham uma cultura de aplicar castigos físicos a delitos, a desobediências, ao que fosse necessário alguma punição. Essa punição, na maioria das vezes, era física. Por exemplo, como chibatadas. É por isso que o nome da revolta é Revolta da Chibata, tá? Durante muito tempo, talvez os avós de vocês, né, já podem ter ouvido falar de um termo antigo que era um costume de falar quando você tinha algum parente, algum primo, algum irmão, tio, enfim, algum membro da família que pudesse ser suspeitosamente afeminado. E na época aí que a gente está falando lá atrás, né, como a gente está falando do tempo dos avós de vocês, década de 40, década de 30 e por aí vai, a gente sabe que nessa época a galera não falava o que pensava, o que sentia e por aí vai. Existiam muitos tabus. E aí todo mundo que era visto como uma pessoa mais afeminada, uma pessoa mais emotiva, era muito comum você ouvir a pessoa sendo discriminada e falar que vou te mandar para a Marinha te endireitar. Lá eles vão te endireitar, você vai virar homem. Por que tinha esse mito, tinha esse costume? Justamente por isso, existia uma cultura dentro da Marinha Brasileira onde haviam punições físicas para desacato, para desobediência, porque quer que você fizesse que fosse contra o regulamento da Marinha Brasileira, você literalmente apanhava até aprender. Então era um costume que tinha até essa época aí da Revolta da Chibata. E depois ficou só a cultura mesmo da ideia de endireitar aquilo que tivesse torto. Durante muitos anos isso foi assim, hoje graças a Deus não é mais. Então, vamos lá. Na Revolta da Chibata acontece exatamente isso. Eu vou ter oficiais da Marinha de baixa patente, em sua maioria negros, que vão se revoltar contra esse sistema de punições, contra essa política de punições físicas e, associado a isso, os baixos salários. Eles tinham soldos, né? Nas Forças Armadas o salário chama de soldo. O soldo, ele era muito baixo. O cara além de ganhar mal, se ele cometesse algum delito ou algo do tipo, o cara tomava uma chicotada nas costas. Ou seja, isso não inspira muita felicidade. Nesse cenário, em 1910, vai surgir um camarada chamado João Cândido. João Cândido, ele era negro e oficial de baixa patente. Ou seja, tudo aquilo que estava desenhado para apanhar igual o boi ladrão dentro da Marinha Brasileira. Eles juntam mais meia dúzia de candango e eles vão literalmente tomar controle de alguns encouraçados da Marinha Brasileira. Vão apontar os seus canhões para o Palácio do Catete aqui no Rio de Janeiro, que a capital era aqui, tá? Então eles vão apontar esses canhões para a capital brasileira. Eu vou falar, amigo, olha só, você vai me ouvir? Tá bom, sou eu que tô apanhando, sou eu que tô tomando no lombo aqui, eu preciso que você me escute, que isso é um absurdo. Tá bom? Estamos em 1910, a escravidão foi abolida em 1888 lá com a Lei Áurea e eu ainda me sinto um escravo, porque eu trabalho igual um desgraçado, ganho mal e ainda apanho. Então esse era o grande problema, eles queriam lutar contra esses maus tratos, contra esse abuso da Marinha Brasileira em relação aos oficiais de baixa patente, que em sua maioria, além de baixa patente, eram negros recém-alforriados. Bom? Então, vamos lá. Eles vão conseguir essas requisições no começo? Vão, porque eles estão com os canhões apontados para o litoral, né? Você concorda com qualquer coisa quando tem o canhão de um encouraçado apontado para sua cara. Depois que eles entregam o controle dos navios, né, dos encouraçados, de volta para a Marinha Brasileira, acontece o quê? Eles vão receber o perdão por terem se revoltado? Não, vai todo mundo preso. Tá?
Mas a ideia do absurdo e dos abusos que eram praticados dentro da Marinha Brasileira em relação a esses oficiais, ela vai ficar e com o tempo esse costume vai ser abolido, graças a Deus. Tenentismo. Aí já é uma revolta militar também dentro das Forças Armadas, mas vai ser dentro do Exército, né? Vão ser oficiais de baixa patente que vão fazer algumas críticas, como as críticas ao perfil oligárquico do Brasil, onde a gente não pode esquecer que a gente está passando aí pela República do Café com Leite, né? Eu tenho aí essas oligarquias, tanto a mineira quanto a paulista, revezando no poder. É isso que eles estão criticando. Eles querem que o governo seja feito a partir da maioria popular mesmo. O povo tem que resolver quem ele vai colocar sem pressão. Vai criticar o perfil autoritário, nacionalista e moralizador, que é tudo aquilo que a gente já viu e existe uma forte possibilidade de rever. Vai haver a revolta do Forte de Copacabana. Esse Forte de Copacabana ele existe até hoje, mas se eu não me engano agora ele é museu, mas tem que agendar para visitar. Essa revolta do Forte de Copacabana vai acontecer em 1922. Vou ter a revolta gaúcha em 1923 e uma revolta paulista em 1924. São revoltas específicas, pontuais, que estão literalmente tentando mudar isso, tentando mudar o poder das oligarquias, tentando mudar esse perfil autoritário do governo brasileiro. A ideia central é a mesma, só vai mudar o quê? As insurreições, onde isso vai acontecer. Vou ter uma em Copacabana aqui no Rio, vou ter uma no Rio Grande do Sul, vou ter uma em São Paulo. E concomitante com isso, vai surgir um negócio chamado Coluna Prestes, tá? Coluna Prestes é um movimento que durante muito tempo foi passado nos livros de história como um movimento tido como comunista, mas de comunista não tem nada, tá? E ele é liderado, ele é criado por um camarada muito bacana chamado Luiz Carlos Prestes. Quem quiser ter uma noção mais ou menos de como funcionou isso, como isso se deu, tem um filme nacional muito bacana, que é um dos poucos filmes nacionais que eu gosto, para falar a verdade, que é Olga, tá? É a história da vida de Olga Benário, e para quem não sabe, a Olga Benário veio para o Brasil junto com Luiz Carlos Prestes, ela era alemã e judia. Ela veio para cá, pro Brasil, junto com Luiz Carlos Prestes, eles vieram para cá supostamente casados, né? E tentaram trazer esses ideais marxistas, de revolução, de vamos mudar, tira esse poder autoritário, isso não funciona, e por aí vai. O filme é muito bacana, mas eu já tenho que adiantar que é um drama. Então, a galera que não curte muito provavelmente vai olhar pra mim e vai me xingar depois de ver o filme. Mas o conteúdo histórico é muito bom. Quem quiser assistir é muito bacana. É filme nacional, fácil de achar. E aí tem também aí o slide número 17, que são os movimentos operários. Coloquei alguns aí, né? O contexto desses movimentos operários em grandes centros urbanos no Brasil, obviamente, porque onde é que está a fábrica? Na cidade. Então, se eu estou falando de movimento operário, são operadores de máquinas, são trabalhadores das fábricas. Se eu estou falando de movimento operário, ele tem que acontecer onde tem a fábrica, né? Que é onde o operário trabalha e mora. Então, vamos seguir. Quem é que vai participar dessa galera aí? São os operários, em particular, são imigrantes ou descendentes de imigrantes, né? Dentro de um panorama de urbanização e industrialização, tô chovendo no molhado, em nome de Jesus, vamos seguir. Os ideais revolucionários de alguns movimentos operários vai ser somente o socialismo e o sindicalismo, né? Onde você quer repartir essa riqueza, esses lucros de uma forma mais justa, né? Alguns movimentos operários vão ser mais anarquistas, que inclusive é inspirado lá na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, no movimento ludista, né? Que a galera literalmente invadia a fábrica, quebrava as máquinas mesmo, e é isso aí. Esses movimentos operários eles vão ser fortemente perseguidos, em particular pela polícia. Vai acontecer uma greve em 17 na tentativa de oficializar essa formação de sindicatos e por aí vai o início da reivindicação de direitos trabalhistas. E vai acontecer em 22 a formação do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Ele existe até hoje? Existe.
Tem muita participação na política? Claro que não. Mas vamos lá. Os slides de número 18, 19, 20, 21, 22 e 23 são alguns exemplos de algumas questões de vestibular, questões inclusive de vestibulares muito difíceis como o ITA, tá? Para você dar uma olhada, onde você vai ter aí a pergunta e a resposta, dá uma lida, vê o que você entende. Se você tiver com alguma dúvida, você pode postar no mural lá da plataforma, ou você pode me mandar um e-mail. Só que se você for mandar um e-mail, em nome de Jesus, se identifica, tá bom? O e-mail vai ficar aqui na descrição do vídeo. Se identifica, pelo amor de Deus, senão eu não vou saber de onde você é e eu não vou conseguir te tratar do jeito que você merece. Então, por favor, se identifica, tá bom? Então, esses últimos slides aí são exercícios, eles já estão resolvidos, então não entre em pânico, certo? Qualquer coisa, a gente se vê lá no mural da plataforma que eu vou colocar no dia da nossa aula, um postzinho pra gente poder fazer um fórum para tirar dúvida, beleza? Então, a gente se vê daqui a pouco.